Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui finalizando o mês de abril. Vamos entrar no mês de maio, mês da família. Vamos pregar uma série de mensagens sobre famílias, desde Gênesis até Apocalipse. Espero que também possa abençoar a sua vida com as mensagens e que Deus venha a ser glorificado. Queremos pregar hoje, irmãos, falando sobre a impossibilidade de se perder a salvação. Jesus prometeria a vida eterna e depois retiraria? Ele faria uma promessa e depois iria retirar? Ele quebraria sua promessa? Conhecendo Jesus da Bíblia, conhecendo o Deus da palavra, isso seria possível? Nunca. Então vamos ler um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 13, que diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Se você peca, Deus permanece fiel. Se você desobedece, Deus permanece fiel. O que ele prometeu, vida eterna, ele não pode tirar, porque ele é Deus. Ele já prometeu. Mas Deus não pode tudo, pastor? Por isso mesmo, ele prometeu que um salvo jamais poderia perder a sua salvação. Então como é que ele vai mudar a sua palavra? Ele pode tudo, ele não muda a palavra dele. Deus ele é perfeito, ele não é homem para que possa mudar. Deus é imutável. Ele é perfeito. Então, prometendo Deus, ele jamais quebra a sua promessa. Então, ele prometeu vida eterna, ele iria tirar? Nunca. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Quero ler um texto lá no Velho Testamento. Lamentações, Jeremias capítulo 3, verso 22 e o verso de número 23, que diz assim, Lamentações, capítulo 3, verso de número 22 e o verso de número 23. Diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós pecamos todos os dias, não deveríamos, mas pecamos todos os dias. O pecado não pode nos condenar ao inferno. O pecado que nos condenava ao inferno foi o pecado lá de Adão e Eva. E Jesus nos perdoou esse pecado. Ele não vai perdoar uma segunda vez, ele já perdoou esse pecado quando ele morreu na cruz do Calvário. Então esse pecado está anulado, apagado. Ele foi aniquilado. Jesus resolveu essa dívida que nós tínhamos com o Pai. Agora você pode voltar a Deus. Jesus prometendo, ele iria retirar? Nunca. Então o salvo não pode perder a sua salvação em hipótese alguma. Vamos ver um texto em Tiago capítulo 1, verso de número 17. Tiago capítulo 1, verso de número 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, não há mudança, nem sombra de variação. Se ele prometeu vida eterna, quem crê em mim tem a vida eterna. Como é que hoje ele pode tirar a vida eterna? Que se um salvo perder a sua salvação, ele retirou a vida eterna. Jamais um salvo poderia perder a sua salvação. Jesus teria que deixar de ser Deus. E Deus mentiu para nós se um salvo perder a sua salvação. E Deus não mente. Ele é Deus. Deus não muda. E por último, Malaquias capítulo 3, lá no Velho Testamento, verso de número 6. Malaquias capítulo 3, verso 6. Aqui fica muito claro para nós. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Jamais Deus prometeria algo e retiraria depois. Quem crê em mim tem a vida eterna e jamais vai perecer. Jamais um salvo pode perder a sua salvação, porque Deus não é homem, ele não muda, ele é perfeito e ele nos garantiu a vida eterna. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela certeza da salvação eterna na pessoa de Cristo Jesus. Todos os méritos são do Teu Filho Jesus Cristo. Louvamos a Deus por isso.
Mas, ó Deus, que mais vidas possam reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, se entregando a Ele, e assim possamos ver mais almas, ó Deus, salvas na pessoa de Cristo Jesus. Fala, Deus, ao coração de cada um que ouve e assiste essas mensagens, que elas possam ser divulgadas mais e mais, que, ó Deus, possa alcançar muitas vidas para a glória do Teu nome. Eu te oro, agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.